Fala galera, hoje aqui no Mundo da Bola nós vamos falar sobre 4 razões que nos fazem acreditar que Thiago Nunes vai fazer um grande trabalho à frente do Corinthians e 3 razões para nos deixarmos preocupados com o trabalho do Thiago Nunes no comando do Timão. Fala galera, já chegue deixando seu like, se inscrevendo no canal, fazendo parte dessa família, nos ajudando a crescer, porque aqui a gente fala só de futebol, onde futebol não é um esporte, futebol é cultura. Vamos lá, primeira razão que nos faz acreditar que Thiago Nunes vai fazer um grande trabalho à frente do Corinthians. É o que ele trouxe do Atlético Paranaense. Excelente trabalho à frente do Furacão. No total foram 104 jogos com 54 vitórias, 24 empates e 26 derrotas, de um aproveitamento de 59%. Thiago caiu nas graças do torcedor e conquistou pela primeira vez o campeonato estadual utilizando a equipe alternativa do Furacão, já que o Atlético não joga com o time principal no campeonato do estado. Ainda como parte da comissão técnica e pela conquista do campeonato estadual, ele foi o substituto natural de Fernando Diniz no comando do grupo principal. Ainda como interino, tirou o clube da lanterna e levou o time às principais posições do Brasileirão. Além disso, conquistou o título da Copa Sul-Americana, o primeiro título internacional da história do clube do Paraná. E no começo de 2019 ele foi efetivado como treinador. Em 2019 venceu a Copa do Brasil desbancando alguns dos favoritos como Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Sem dúvida, um excelente trabalho e muito vitorioso. Segundo motivo que nos faz acreditar que Thiago Nunes vai fazer um excelente trabalho à frente do Corinthians. Ele teve quase 3 meses para planejar o elenco. No começo de outubro, ele começou o processo de renovação com o Atlético Paranaense e não deu certo. E ele foi anunciado treinador do Corinthians no dia 5 de novembro. De lá para cá, ele teve tempo de planejar, conversar com a diretoria, analisar possíveis dispensas e contratações. Nesse processo, por exemplo, ele dispensou o jogador Ralf, que apesar de ser querido por parte da torcida, tem uma história no clube, ele não funciona no esquema tático de Thiago Nunes, então foi dispensado. Esse tempo é muito raro e é importante para o planejamento, já que outros treinadores normalmente têm que se adaptar a um elenco já formado, com poucas possibilidades de variações. Ele não, ele teve bastante tempo de acertar o esquema, acertar o planejamento e pensar qual seria a melhor maneira de implementar o seu sistema tático no Timão, usando os jogadores que ele bem confia. Terceiro, sistema de jogo que agrada a qualquer torcedor do Brasil. Propositivo, que gosta de jogar, com boa ocupação dos espaços, veloz, objetivo, deve ser muito apreciado pela torcida corintiana, que vinha carente de um futebol bonito, mesmo com as conquistas recentes. 4. Técnico jovem, ainda em formação, com excelente capacidade de identificar qualidades em jogadores. Deve propor variações táticas e de posicionamentos. Além disso, pela capacidade excelente de enxergar a qualidade de jogadores e usar todo o seu potencial, tende a montar times que jogam no limite, fazendo com que jogadores que eram ruins se tornem médios, jogadores médios se tornem bons e bons podem até virar craques na mão de Thiago Nunes. Agora nós vamos falar dos possíveis problemas que o Thiago deve enfrentar e que podem comprometer a qualidade do trabalho dele. Primeiro, falta de experiência em outros times. O treinador mostrou um trabalho muito bom no Atlético, mas ainda falta rodagem ao treinador. Não é possível termos certeza que ele será capaz de transmitir a outro grupo de jogadores as ideias táticas como ele fez no Atlético Paranaense. Isso é bastante comum. Treinadores que são capazes de realizar trabalhos excelentes em determinado clube, mas são incapazes de fazer o mesmo com grupos diferentes. Isso pode ocorrer por falta de repertório de treinamento, ou seja, qual método de treino aplicar em cada situação. É importante ter uma diversidade de treinamento, já que grupos reagem de formas diferentes. Por exemplo, um jogador-chave em determinado esquema pode demorar um pouco mais para entender o esquema e precisar de um método diferente do método de treinamento pré-estabelecido. Mais um potencial problema que Thiago Nunes pode enfrentar: mudança drástica de postura tática do time. O time mais vencedor da década passada teve o sucesso largamente baseado em um jogo reativo. O campeonato de 2017 é emblemático nessas conquistas. O time fazia poucos gols, mas levava menos ainda. Essa estrutura tática eficiente começou ainda na primeira passagem de Tite e não sofreu nenhuma alteração drástica até agora. Trata-se de uma mudança profunda, começando do zero, apesar de alguma mudança já ter sido feita pelo interino Coelho. Essa mudança é difícil e pode aumentar consideravelmente a pressão sobre o treinador, em caso de resultados ruins. Isso nos traz o próximo potencial problema que o Thiago pode enfrentar, que é o aumento dramático de pressão.
Depois de um ano abaixo das expectativas e com uma torcida acostumada com campeonatos, a pressão sobre o time e o trabalho do técnico deve ser muito maior do que a pressão enfrentada anteriormente pelo treinador. E não podemos minimizar essa pressão. Para a consolidação e implementação de uma mudança tática profunda, é preciso um bom ambiente de trabalho, sem pressões externas, para que as alterações de fato aconteçam. Cobranças exageradas não são boas nesse período. Além disso, a mudança de estrutura tática do time pode levar a situações comuns nesses casos. Por exemplo, algumas derrotas bobas, né? E o time jogando de maneira diferente, mais ofensiva, fica mais exposto. E alguns percalços são esperados nessa trajetória. Dependendo de quando acontecer, a pressão pode ser imensa sobre o treinador. E nós não sabemos qual é a capacidade que o Thiago Nunes tem de lidar com esse tipo de pressão, especialmente treinando um dos maiores times do Brasil. Então é isso aí, galera. Esse foi o Mundo na Bola, falando do trabalho do Thiago Nunes. Para resumir, eu acho que ele vai fazer um grande trabalho à frente do Corinthians. Acho um bom técnico, acho que tem um grande potencial e acho que o trabalho será bom, mas tem sempre alguns riscos, né? Então aqui no Mundo da Bola a gente te pede um favor. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o seu link, porque aqui futebol é mais do que um esporte, futebol é cultura. Um grande abraço e nos vemos por aqui.